Olá, turma. Sou o professor Ananias Pereira Neto. Vamos dar continuidade à disciplina Convergência de Redes, faz parte do curso de Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações do Instituto Federal do Pará. Bem, a nossa aula de hoje é uma aula prática de convergência de redes no simulador, no caso no PackTracer, onde vamos simular uma rede NGN utilizando uma aplicação VoIP. Então, o intuito da nossa aula é aplicarmos os conceitos da teoria e vermos uma aplicação de rede de próxima geração utilizando uma aplicação de serviço integrado VoIP com dados e serviço de voz. Então, inicialmente, esse é o nosso cenário. Numa aula anterior, eu mostrei para vocês uma parte dessa configuração desse cenário, onde implementamos um serviço de dados, uma rede de dados, e um serviço de voz, uma rede de voz. Nesse cenário, o objetivo é implementarmos uma segunda rede de dados e uma segunda rede de voz, ou seja, criando um cenário integrado de recursos próximos de uma rede de próxima geração. Então, vamos criar a rede de dados 1 com esse IP, o 92.168.10.0/24, a rede de gerenciamento 1 com o endereço IP, o 92.168.100.0/24, e a rede de voz 1 com o endereço IP, o 92.168.20.0/24. E para complementarmos, vamos criar a rede de dados 2 com o endereço de rede 92.168.30.0/24, a rede de gerenciamento 2 com o endereço 92.168.200.0/24 e a rede de voz 2 com o endereço IP 92.168.40.0/24. Então esse é o nosso cenário. O objetivo da nossa aula de hoje é implementarmos esse cenário. Eu vou mostrar a configuração através de alguns comandos específicos nos equipamentos, como switch gerenciável, como um roteador de serviço integrado. Ok, gente, então aqui eu já estou no PackTracer. Esse é o cenário que eu apresentei agora há pouco para vocês, onde nós temos basicamente duas redes distintas, onde essas redes vão se dividir em rede de dados, rede de gerenciamento, rede de voz de um lado, rede de dados, rede de gerenciamento, rede de voz do outro. Imagina que você está numa empresa onde você tem dois departamentos, por exemplo, esse lado aqui é o departamento administrativo da empresa e esse outro lado um departamento de RH, um departamento pessoal da empresa. E aí você precisa fazer a distinção do uso de rede de dados e rede de voz para cada departamento. Então, desse lado nós temos a rede de dados 1, rede de gerenciamento 1, rede de voz 1, e do outro lado, rede de dados 2, rede de gerenciamento 2 e rede de voz 2, utilizando recursos de uma rede aí de próxima geração. Nós temos um router, no caso eu usei o 2901, roteador de serviço integrado, dois switches gerenciáveis, com 24 portas, e o intuito é criarmos nesses switches VLANs, onde essas VLANs vão dividir os nossos serviços de dados, serviço de voz, e um terceiro serviço de gerenciamento da rede, caso necessário. Do outro lado, o mesmo procedimento. Vamos ter um switch, onde vamos criar VLANs, onde essas VLANs vão gerenciar rede de dados, rede de gerenciamento e rede de voz. Então, para a gente ganhar tempo e acelerarmos na configuração em relação aos comandos, eu já preparei um arquivo de texto onde nós temos os comandos específicos para cada equipamento. Então, inicialmente, vamos configurar o switch gerenciável desse lado, onde nós temos a rede de dados 1, rede de gerenciamento 1 e a rede de voz 1. Então, eu criei aqui um arquivo de texto, onde nós temos todos os comandos do switch 1, então eu chamei de switch 1 LAN, switch 1 VLANs. Inicialmente, então eu vou tentar ser bem breve com os comandos, porque alguns já mostrei para vocês em aulas anteriores. Então, inicialmente, vamos entrar no modo de habilitação do equipamento, através do comando enable. Depois, no modo de configuração global, através do config-t. Vamos mudar o nome do equipamento para switch 1 VLANs. E aí vamos entrar em si nas configurações. Primeiro vamos configurar a VLAN 10, referente à rede de dados 1,
onde o IP é 192.168.10.0/24, onde vamos chamar de dados. Então aqui eu vou chamar, por exemplo, de dados 1. A VLAN 20, referente à rede de voz, 192.168.20.0/24. Name dessa VLAN vai ser voz 1 também. E a terceira VLAN, a gente vai chamar de VLAN 100, referente à rede de gerenciamento, onde o IP é 192.168.100.0/24. Eu vou chamar essa rede de gerenciamento, vou abreviar aqui para Gerenci 1, tá? Gerenciamento 1. Logo em seguida, após criarmos as VLANs e os nomes das VLANs, vamos sair da configuração das VLANs e configurar as interfaces. Então, vamos usar um ranger, uma faixa dentro do equipamento, do switch, para especificar as portas de cada VLAN. Então, por exemplo, esse comando interface ranger fecha Ethernet 0, ele vai variar de 10, da porta 10 à porta 11, e a gente vai atribuir essas portas a VLAN 10 através do comando switch port access VLAN 10. Em seguida, a gente sai da hierarquia e vamos entrar em outro ranger de interface, no caso, a faixa Ethernet 0/1 até 2, e essas interfaces nós vamos, através do comando switch port mode access, atribuir essas portas à nossa VLAN de voz. Então, switch port voice VLAN 20, que vai ser essa nossa rede de voz aqui de baixo. Logo em seguida, vamos atribuir a essas portas, através desse comando que vocês estão vendo aí, o MLS QoS Trust Cause, vamos atribuir os rótulos de qualidade de serviço e classes de serviços, de forma que limite a qualidade de serviço para essas portas, dando prioridade, por exemplo, diferenciando aí o tráfego de voz para esses equipamentos. Só lembrando, gente, o intuito de criar as VLANs, como a gente fez agora há pouco, através desses comandos, a utilização da VLAN, da Virtual Local Area Network, ela vai nos permitir, para quem acompanhou na aula anterior, que uma rede física, a nossa rede física, a nossa estrutura física, o equipamento físico, seja dividido em várias redes lógicas dentro de um equipamento de gerenciamento, que é o switch. Tá? Bem, após aplicar esse comando que vai determinar os rótulos, as opções de configurações de confiança da porta, os rótulos de QoS, de classe de serviço, que é o COS, de forma a limitar esse QoS, a camada 2, usando aí valores específicos do protocolo 802.1q para diferenciar o tráfego, a gente vai sair da hierarquia e entrar na interface Faixa Ethernet 0/24. E nessa porta, vamos, através do comando switch port mode access, atribuir essa porta à VLAN 100, que é a nossa VLAN de gerenciamento. Logo em seguida, vamos sair da interface, da hierarquia, e entrar na interface Gigabit Ethernet 0/1, que é essa interface aqui, onde vamos atribuí-la a configuração do modo tronco. Então, só para a gente lembrar, aí através do comando switch port mode trunk, vamos atribuir todas as interfaces das VLANs 10, 20, 100 ao modo trunk. Só para lembrar, as interfaces do modo trunk é por onde passarão todas as comunicações das nossas VLANs. Então, o intuito desse comando é justamente dizer que é a interface que vai ser esse modo tronco, ou seja, esse modo de conexão aqui de comunicação, onde passarão todas as interfaces das VLANs. Logo em seguida, vamos realizar a negociação através do switch port no negotiate. Em seguida, determinar a nossa VLAN nativa através do comando switch port trunk nativo VLAN 100, que é a nossa VLAN de gerenciamento. Por fim, vamos terminar a configuração dando end para voltarmos à hierarquia inicial e, através do comando WR, salvar a configuração.
Então, nesse momento, o que eu vou fazer? Eu vou copiar todo esse comando até o enable, né? Então, do enable até o WR eu vou fazer um Ctrl C. Eu vou abrir aqui o meu switch e vou colar o comando. Ou seja, só de uma vez eu configurei o meu equipamento através da edição do arquivo que a gente viu agora há pouco. Tá? Bem, eu vou aqui fechar meu switch 1. Então percebam que ele já está configurado, switch 1. Tá? E eu vou fazer o mesmo procedimento para o switch 2. Então eu tenho aqui o código do switch 2. Vocês vão ver que é a mesma coisa, tá? Os mesmos comandos. A única coisa que vai mudar é a identificação das nossas VLANs. Então, por exemplo, a VLAN 30 é a nossa rede de dados 2, dado pelo IP 92.168.30.0/24. A VLAN 40 vai ser a minha rede de voz, o 92.168.40.0/24. E a nossa rede de gerenciamento, ela vai ser a VLAN 200. Eu só vou mudar aqui para 2, rede de dados 2, rede de voz 2, e aqui eu vou simplificar, vou chamar de gerência 2, tá? E aí eu vou copiar tudo isso, como a gente fez lá no switch 1, vou dar um Ctrl C, e vou entrar aqui no meu switch, no modo de configuração do terminal, e vou colar essa configuração. Vocês vão ver que ele também já foi configurado. Bem, e aí para a gente finalizar a nossa configuração, a gente vai configurar o nosso router, no caso o nosso roteador de serviço integrado, configurar o roteamento das VLANs, né, para que as VLANs possam se comunicar e estabelecer a comunicação entre esses serviços. Então, inicialmente, vamos habilitar o serviço no roteador, através do comando enable, entrarmos no modo de configuração global, vamos dar o nome desse roteador de RSI, roteador de serviço integrado, e aí vamos iniciar as configurações das interfaces. Então, a interface Gigabit Ethernet 0/10, 0/0.10, ela vai ser referente a essa rede de dados que vocês estão vendo aqui. E aí vamos encapsular através do protocolo .1q. Só lembrando, o encapsulamento sobre o protocolo .1q, né, o .1q ele é o padrão 802.1q, ele nada mais é que um protocolo para transmitir informações de VLANs, né, junto com quadros Ethernet, né, que são chamados de quadros marcados, rotulados, né, são tags. E aí cada quadro ele vai trazer uma tag de VLAN com essa informação de uma VLAN específica, informando o dispositivo receptor, né, a que quadro pertence àquela VLAN, e ele é encapsulado sobre o protocolo .1q, por isso que a gente está configurando através desse comando encapsulation.1q. Logo em seguida a gente vai configurar o IP, IP address 192.168.10.1.255.255.255.0, tá? E através do comando description vamos dentro do equipamento descrever que a VLAN vai ser relacionada à rede de dados 1. Logo em seguida vamos sair da hierarquia e entrar na próxima interface, a interface Gigabit Ethernet 0/1.30, referente a essa rede de dados 2 que vocês estão vendo aqui do outro lado. Tá? Também encapsulado com o protocolo .1q e a configuração referente ao seu IP, o 92.168.30.0/24, e a descrição da VLAN dados 2. Em seguida vamos sair da hierarquia e configurarmos a interface Gigabit Ethernet 0/0.20, que é referente a essa rede que vocês estão vendo aqui, a rede de voz, ok? E aí vamos encapsular também com o protocolo .1q, referente a VLAN 20, e o IP referente a essa VLAN, IP address 192.168.20.1, máscara 255.255.255.0. E a descrição da VLAN voz 1. Saímos da interface e entramos na nova interface Gigabit 0/1.40,
A ponto 40 seria a nossa rede de voz 2, então por isso que colocamos lá ponto 40. Então percebam que essa é a configuração das nossas interfaces de VLAN, tá? Capsuladas sobre o protocolo DOT1Q40, justamente para marcar os nossos quadros. Bem, esse IP vai ser configurado 192.168.40.1 e a máscara 255.255.255.0. E a descrição, description VLAN, voz 2, e aí saímos dessa hierarquia. Em seguida, vamos configurar as interfaces de gerenciamento. Interface Gigabit Ethernet 0/0.100, referente a essa rede de gerenciamento, com o IP address 192.168.100.1 e a máscara 255.255.255.0, com a descrição da VLAN Gerence 1, e aí saímos da interface e vamos configurar a segunda interface de gerenciamento, que é a Gigabit 0/1.200, que seria essa rede aqui. Lembrando que o encapsulamento dessas redes de gerenciamento são redes consideradas redes que a gente chama de gerenciamento nativo. Tá? Então por isso que a gente colocou aqui um native após essa configuração. Em seguida, saímos dessa interface e aí vamos entrar nas interfaces específicas, tanto a interface Gigabit Ethernet 0/0, que é essa interface que eu estou passando o mouse aqui, e aí ativo ela. Logo em seguida saio dessa hierarquia, entro na segunda interface, que é essa segunda interface Gigabit 0/1, e logo em seguida dou o comando no shutdown para ativar essas interfaces. Então eles vão ativar essas duas interfaces do roteador para realizar a configuração. Bem, em seguida vamos configurar o serviço de DHCP. Lembrando que inicialmente devemos excluir os IPs que não serão atribuídos via DHCP. Então esses comandos que vocês estão vendo aqui, eles são comandos que vão excluir todos os IPs referentes à configuração das nossas redes, que vão ser utilizadas, por exemplo, para a configuração do gateway dessas redes. Então, os IPs que vocês estão vendo aqui são referentes a cada rede, rede de dados 1, rede de voz 1, rede de dados 2, rede de voz 2, rede de gerenciamento 1, rede de gerenciamento 2, onde eles são os gateways dessas redes. E aí, através desse comando, nós vamos excluir eles da atribuição automática de IP. Feito isso, vamos atribuir o IP ao pool de dados da rede 1. Então, o IP DHCP pool dados 1, onde a rede é 192.168.10.0, essa que vocês estão vendo aqui, e a máscara da subrede. O default router, que é o 192.168.10.1, e aí vamos sair da hierarquia. Logo em seguida, vamos fazer o mesmo procedimento para a rede de dados 2, então IP DHCP pool dados 2. A rede configurada é a rede de dados 2, que vocês estão vendo aqui, 192.168.30.0/24, onde o default router é 192.168.30.1. Em seguida, nós temos o comando para sair da hierarquia e entramos no IP DHCP pool da voz 1, onde vamos configurar o ranger de IP para a rede de voz 1, que vocês estão vendo aqui. Então a rede é 192.168.20.0, a máscara de subrede, 255.255.255.0. E aí vamos entrar com uma opção importante, que é um comando de opção de endereço TFTP de rede de voz, que é o option 150, e o IP da rede de voz, no caso da nossa rede de voz 1, que vocês estão vendo aqui. Então, option 150 IP 192.168.21 é referente à rede de voz 1. Logo em seguida, vamos definir o default router, que é o 192.168.21, 20.1. Saímos dessa interface e entramos na configuração DHCP do pool da rede de voz 2, que seria essa rede aqui, onde nós temos a configuração 192.168.40.0/24. E aí configuramos a rede, também a opção referente ao comando
de endereço de um serviço especializado, que é FTP, de rede de voz, para as informações do call manager, que vamos configurar mais à frente. O default router, que é o 92.168.40.1, e logo em seguida saímos dessa interface. E por fim, configuramos também o DHCP referente às redes de gerenciamento, tanto de gerenciamento 1 como gerenciamento 2, onde vocês vão ver os IPs referentes a cada rede. E aí saímos da interface, vamos para o início da configuração global e logo por fim salvamos. Então eu vou copiar toda essa configuração até o Enable. Então vou dar um Ctrl C, vou entrar aqui no meu roteador, no CLI dele, na linha de comando, de interface de comando, e vou dar aqui um colar. Vocês vão ver que inicialmente nosso equipamento já foi configurado, então ele já vai realizar algumas configurações, como vocês estão vendo, estabelecendo aí fisicamente as nossas interfaces de acordo com as configurações. Para finalizar, vamos configurar, vou colocar aqui do lado, a opção que falta, que é configurar os serviços telefônicos. Então, inicialmente, vamos entrar aqui no config-t, e aí vamos instalar a chamada licença para os serviços telefônicos do equipamento. Então, a configuração do Call Manager, nós precisamos primeiramente, o primeiro procedimento é habilitar o serviço de telefonia. Então, se eu digitar aqui telefone e der um tab, vocês vão ver que ele não vai autocompletar, porque o serviço não está instalado. Então, eu preciso, através desse comando que vocês estão vendo aqui, vou colocar aqui, license boot mode C29 290 Technology e UCK9, tá? Então, qual é o intuito desse comando? A gente vai habilitar primeiro o serviço de telefonia, porque ele ainda não está habilitado no roteador. Então, vou dar um Enter. Feito isso, eu vou sair novamente daqui, dessa hierarquia. Vou tentar rebutá-lo através de um reload. Vou dar um yes e vou confirmar. Então, a gente vai aguardar um pouquinho para ele reiniciar o nosso equipamento. Ok, gente, reiniciou o nosso equipamento. Vou entrar aqui no Enable novamente. Config-t. E vou verificar se o serviço telefônico foi habilitado. Como vocês estão vendo, não. Então, eu vou repetir o comando. Então, license boot mode C290 Technology Packet UCK 9, tá? E aí ele vai mostrar aqui a licença, as informações sobre a licença. A gente vai aplicar a licença, vou dar um yes. E vou novamente sair da hierarquia e rebootar o equipamento. Vou dar um reload no equipamento. Vou dar um yes e aí ele vai reiniciar. Vou confirmar. Ok. Aí a gente vai habilitar novamente através do Enable. Config-t. Para entrar no modo de configuração global. E agora eu vou digitar o comando telefone service para ver se ele instalou os serviços telefônicos. Então, vou dar um tab e vocês vão ver já que ele mostra os serviços telefônicos. Feito isso, eu vou entrar nessa hierarquia, vou digitar o comando para especificar, definir a quantidade de linhas que serão habilitadas no nosso cenário. Só para a gente entender, o nosso cenário ele tem 4 linhas de telefones IPs. Então vamos habilitar
4 linhas de telefones IPs. Então, através desse comando max-dn, eu vou habilitar 4 linhas telefônicas. Feito isso, a gente vai especificar a quantidade de telefones físicos. Então, max-phones. E em seguida definir os serviços TFTP de configuração, através do comando IP source address 192.168.20, referente à rede de voz 1.1. E aí vamos atribuir esse serviço à porta 2000. Eu vou repetir o comando e aí eu vou só trocar para a rede 192.168.40.1 e a porta, para diferenciar, eu vou botar a porta 1. Em seguida, vamos criar o comando para o registro automático dos telefones, que é o auto-assign. E aí vamos habilitar de 1 até 4, porque nós temos 4 linhas habilitadas. Vou sair da hierarquia e aí em seguida vamos fazer a configuração dos telefones. Então, comando é phone, tracinho DN1, eu vou configurar o primeiro telefone. Então percebam que ele já atribuiu a interface a esse telefone. E aí eu vou dar um número para ele, um ramal para esse número, para esse equipamento. Através do comando number, por exemplo, 201. Vou sair dessa hierarquia, dar um exit. Vou repetir o comando phone-dn, agora eu vou colocar 2, para configurar o equipamento 2. E aí um number, ou seja, um ramal para ele, eu vou chamar de 202, tá? Vou sair dessa hierarquia e vou configurar o terceiro equipamento, phone-dn, vou chamar de 3. Percebo que ele atribui a interface. E o number eu vou chamar de 401, perdão. Então percebam que o 201, 202 vai ser referente à rede de voz 1. 401 e 402 vai ser referente à rede de voz 2. Vou sair da hierarquia e agora vou configurar o equipamento 4. E o number dele vou chamar de 402. Pronto, feito isso eu vou dar um end para voltar para o início da hierarquia e vou salvar através do WR. Ok, gente, o que a gente vai fazer agora? Após fazer toda a configuração que a gente fez dos equipamentos, vocês vão perceber pelo mapa aí da rede que os nossos equipamentos já estão configurados. Então a gente vai fazer alguns testes específicos. Então a gente vai ligar, por exemplo, vamos logo ligar aqui os nossos telefones IPs. Então ligamos aqui o primeiro, vou ligar aqui o segundo, então basta clicar aí aqui na guia, na parte física, e ligar aqui a fonte do equipamento. O mesmo procedimento vamos fazer na nossa rede de voz 2. Então vou clicar aqui, ligar a fonte, depois ligar a segunda fonte. É o segundo telefone dessa rede de voz chamada rede de voz 2. Bem, feito isso, a gente vai testar a rede de dados em DHCP. Então, por exemplo, eu vou entrar aqui, Desktop, IP Configuration, e vou configurar DHCP. Vamos ver se ele vai receber o IP automaticamente. Vocês perceberam que ele recebeu o IP automaticamente, através daquela configuração DHCP que nós fizemos para a nossa rede de dados. O mesmo procedimento também vai acontecer aqui nesse equipamento. Se clicarmos em DHCP, você vai ver que ele vai configurar o IP automático para essa rede de dados. Ok. Eu vou clicar aqui para ele acelerar um pouco a configuração. Vamos fazer a configuração DHCP desse outro lado.
Então, percebam que ele gerou o IP automático da rede de dados 30, desse lado, desse equipamento, e também vamos fazer desse outro equipamento. Então, vamos colocar em DHCP, vocês vão ver que vai ser atribuído via DHCP na nossa rede de dados 2 também. Ou seja, a configuração foi concluída, né? Vamos fazer aqui um teste, vou mandar um pacote de dados desse computador para esse. Vocês vão ver que foi bem sucedida a comunicação. Vamos fazer desse computador para esse, também bem sucedida. E vamos fazer uma transmissão entre redes de dados distintas. Por exemplo, desse departamento para esse. Então vamos ver se funciona. Esse computador para esse. Primeiro o serviço falhou, vamos tentar novamente. Percebam que agora funcionou, então essa rede de dados se comunica com essa rede de dados através de serviço de roteamento. Ok, e por fim, vamos ver o nosso serviço de voz, né, para ver se ele está funcionando. Então, eu vou abrir aqui esse equipamento, vou aqui na guia dele. Vamos verificar se foi atribuído um ramal. Vocês estão vendo que foi atribuído o ramal 201 para ele. Eu vou fazer uma chamada para o 202. Vocês estão vendo que ele está chamando o 202. 202 é esse equipamento. Vocês estão vendo que ele está chamando aqui o LED. Então eu vou atender. E automaticamente eles se conectaram, né? 201 ao 202. Ou seja, nossa rede de voz 1 está funcionando. Agora vamos testar a nossa rede de voz 2. Então vou pegar esse equipamento, vou aqui na guia dele. Vamos ver o ramal que foi atribuído. O ramal foi o 401. Provavelmente esse é o 402. Vamos fazer uma chamada para o 402. Então eu vou discar aqui, 402. E vou tirar aqui do 2. Ele está fazendo a chamada. Vamos lá no telefone de ramal 402. Você está vendo que ele está chamando. Só para vocês verem aqui, ó, 402. E vamos atender. Então, os dois equipamentos conectados. Então, a nossa rede de voz 2 também está funcionando. Por fim, vamos testar as redes de voz distintas, né? Então, a rede de voz 1, vamos ver se ela tem conexão com a rede de voz 2. Então, eu vou pegar, por exemplo, esse equipamento. Esse nosso equipamento aqui é o equipamento 201. Vamos pegar aqui um segundo equipamento. Esse nosso equipamento aqui é o 401. Então, vamos fazer o 201 chamar para o ramal 401. Então, eu vou discar aqui 401 e tirar do gancho. Percebam que ele já está chamando o ramal 401. Ou seja, quando eu tirar o telefone do gancho, eles vão se conectar, estabelecendo conexão entre as duas redes de voz, as duas redes distintas. Então percebam que a nossa configuração da nossa rede integrada, né, de serviços integrados, funcionou, uma conexão bem sucedida. Ok, gente, então essa foi mais uma aula prática no simulador, referente a uma rede de próxima geração, com uma aplicação VoIP, entre redes de dados distintas, dados entre diferentes departamentos, por exemplo, e redes de voz também distintas entre diferentes departamentos, por exemplo, de uma empresa. Então agradeço mais uma vez a compreensão de todos e até uma próxima aula.